Olá, eu sou o professor Maurício Casemiro e nesta aula eu quero ensinar para você a continha de menos, a conta de subtração. Vamos ao conceito e definição. Subtração é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Falamos de adição na aula passada, então agora nós estamos falando da operação inversa da adição, que é a subtração. O contrário de mais é menos. O contrário de adição, de soma, é subtração. Ok? Na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Então nós temos aqui um exemplo de uma subtração representados pelas letras A, B e C, onde A menos B é igual a C. E A é chamado de minuendo, é o número do qual você vai extrair o valor que você precisa. O B é chamado de subtraendo, ou seja, é o valor que você vai, de fato, fazer a extração. Tá? Então ali eu vou colocar um exemplo clássico aqui antes de falar de número de qualquer coisa. Bem simples. Eu tenho 2 e eu vou tirar 1, eu fico com 1. Então se eu tenho 2, o 2 é o minuendo, e esse 1 que eu estou extraindo, ele é o subtraindo. Eu estou tirando 1 do 2, tá bom? Resta o quê? C, que é chamado, de fato, de resto ou diferença, tá? Se eu tenho 2 e tiro 1, eu fico com 1. Então, o meu resto, minha diferença também é 1. Tá bom? Muito básico, mas justamente essas aulas são voltadas para quem está começando a entender, quem quer pegar as bases da matemática. Então, fica de olho no canal, se inscreve, porque aqui a gente vai ter aula de todas as disciplinas de antes do ensino fundamental ali, as bases do ensino fundamental, ensino médio e áreas técnicas, tá bom? Então vamos aos pouquinhos, com aulas sem pressa para aprender corretamente. E você que está no EJA, você que está aí no novo supletivo, né? Essa aula é para você também, esses cursos, esse canal é para você também. Então, os cursos que eu estou montando aqui nesse meu canal Aprenda com Casemiro é para jovens e adultos, tá? E crianças também, né? Porque a gente tem aí materiais que a gente vai começar a publicar, como já estou publicando no canal, bem básicos, tá bom? Até antes do ensino fundamental. Então, dando sequência aqui, o sinal indicativo é o sinal de menos. Lembra na aula passada? Se você assistiu a aula passada, você lembra que o sinal de mais ele tem um indicativo próprio e o sinal de menos também. É esse risquinho aí, como se fosse um hífen, né? Este é o operador aritmético da subtração. E aqui eu coloco um adendo, né? Um cuidado, um alerta. Na subtração, trocar a ordem que os valores são subtraídos tem resultado diferente. Aqui não há propriedade comutativa e associativa. Lembra lá do nosso exemplo que nós demos na aula de adição, onde tem lá as propriedades, né, da adição, algumas das propriedades, duas delas são a comutativa e a associativa, né? A comutativa é aquela que você pode trocar a ordem lá das parcelas e não vai alterar o seu total. Aqui você tem que tomar cuidado, porque se você alterar, você vai ter resultado diferente. Eu vou mostrar isso na prática, claro, tá bom? Então, indo aqui para o próximo slide, a gente vai fazer na prática isso aqui, tá bom? Ok, vamos começar aqui com uma subtração muito simples, muito básica. Depois a gente fala sobre não utilizar as propriedades. Por que que não pode? Eu explico daqui a pouquinho, tá? Por que que eu não posso utilizar a propriedade da comutativa, da adição, no caso da subtração, e a gente faz alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, 7 menos 3. Eu vou colocar a expressão assim, tá? Linear. E a gente vai montar a conta, que é muito simples também, assim como na adição, onde nós temos contas com um algarismo só, um número inteiro que vai usar a casa da unidade. Então a gente vai colocar o 7 em cima, vai colocar o sinal da operação aqui, ó, você pode colocar entre parênteses também, e o 3 embaixo. Passou o traço aqui, vai fazer 7 menos 3, né? 3 para chegar no 7, muito simples, 3. 4, 5, 6, 7, eu tenho aqui 4 dedos, então. 7 menos 3, 4. Conta simples de montar. Então, olha só, esse aqui é o minuendo. Esse aqui é o subtraindo. E esse aqui é o resto, ou diferença.
tá? De cima, o minuendo é o número do qual eu vou extrair alguma coisa. O de baixo é o subtraindo, é o número que eu estou extraindo de fato. E aqui é o meu resultado final, chamado de resto ou diferença, no caso da subtração, tá bom? Então, se eu pegar um outro exemplo aqui, ó, esse aqui é um exemplo que tem já mais algarismos, portanto, ele não vai ficar preso à casa da unidade, tá? Eu não vou nem usar a dezena, já vou logo para a centena. Ó, 586 menos 245. E vou montar aqui, tá? Essa é a expressão do jeito que ela é montada de forma linear, tá? Aqui, inclusive, eu posso colocar o resultado rapidamente, ó lá. E vou montar essa outra continha aqui, ó. 586, vou até passar um traço aqui para não confundir, tá? 586 menos 245. Qual é o segredo de montar a conta certa? O mesmo segredo da adição. Unidade embaixo de unidade, uma vez que a gente está falando de números inteiros, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e assim sucessivamente, tá bom? Olha só, eu tenho um número aqui em cima que eu, pensando nele, eu já sei que ele é maior, né? 586 é maior do que 245, porque eu estou falando de 500. Então, na centena, eu já descubro e já identifico, já percebo que ele é maior. Só que, falando de casas decimais, onde eu tenho a casa da unidade, da dezena e da centena, eu vou começar, assim como na adição também, sempre da minha direita para a minha esquerda, tá? Então, esse aqui essa é a direção da conta, tanto da conta de adição quanto da conta de subtração, ok? Veja, se eu tenho 6 e eu tiro 5, eu fico com 1, né? Então vou colocar aqui embaixo, 1. Se eu tenho 8 e tiro 4, é a metade, né? 4 é a metade de 8. Eu fico então com 4. Se eu tenho 5 e tiro 2, 5 menos 2 me sobra 3. É o resto, é a diferença. No caso só da centena, né? A gente está trabalhando com centena, dezena e unidade também. Então aqui, o meu resultado é de 341. Uma subtração que tem algarismos levando casa de unidade, dezena e centena, mas que foi muito simples, porque todos os algarismos das suas respectivas casas do meu minuendo eram maiores do que os algarismos das respectivas casas do subtraendo. Então estou dizendo que sempre o de cima é maior do que o de baixo, é só fazer a conta de menos e acabou. Fica mais simples, tá? Nos próximos exemplos, isso muda, porque nem sempre eu tenho uma conta que não tem diferença, né? Que não tem um resto ou diferença. Aqui ele vai ter. Tá? Então eu vou apagar aqui. Ele vai sobrar, né? Então eu preciso pegar emprestado. Tem algumas técnicas que podem ser utilizadas aqui. Então vamos montar uma próxima aqui, ó. 943 menos 89. Aqui a gente já sabe que tem unidade dezena, é um valor com dezena, e unidade dezena centena é um valor que tem centena, representando a centena, né? Quase já indo para o milhar aqui, porque 900, né? Daqui a pouco já vira milhar aqui se você for acrescentando números. Bom, montei a conta, a expressão aqui de forma linear, como a gente vê em alguns lugares, e vou armar a minha conta de subtração. 943 menos 89. Perceba que assim como na adição, o 8 ele veio para cá debaixo do 4. Não posso colocar debaixo do 9, porque o 9 está representando a casa da centena. Se eu colocar o 8 debaixo do 9, 8 então não é 80, é 800. E não é, ele é 80 mais o 9, que é a unidade, embaixo da casa da unidade aqui, que é o 3 também, tá certo? Vamos lá. Olha, agora eu tenho aquela situação em que eu comentei. Vamos pensar no número de novo. 943 é um número, né, alto, chegando perto de 1000. Aí eu olho para 89, é um número bem mais baixo, né? Ele está chegando perto de 100 ali. Então eu falo, pô, dá para fazer tranquilo, mas
Armando a conta e olhando para a organização em que ficam expostas aqui os números nas casas decimais, eu percebo que o meu minuendo, né, a unidade do meu minuendo aqui, ela é menor do que a unidade do meu subtraindo. 3 é menor que 9, certo? Como é que eu vou tirar de 3 o número 9? Dá para tirar? Eu tenho 3 laranjas, eu quero dessas 3 laranjas pegar 9 para mim. Não, eu só posso pegar no máximo 3, porque é o que eu tenho. Certo? Então essa é uma lógica que tem que ser pensada na hora de começar a armar a conta de menos e fazer a conta de menos. O que eu faço então? Preste bastante atenção. Quando eu tenho um algarismo, que pode ser de unidade, de dezena, de centena, de milhar, não importa, que ele é menor do que o meu subtraindo e eu preciso fazer a conta de menos, preciso fazer a subtração, eu não posso fazer originalmente, então eu vou pegar emprestado do vizinho. Olha que interessante isso. Foi assim que eu aprendi com a minha professora. Eu pego emprestado do vizinho. Que vizinho? Bom, o vizinho do 3 aqui, no meu minuendo, é o 4, né? E o vizinho do 4 é o 9, certo? Então eu tenho que pegar do 4. Só que olha o que acontece quando eu pego emprestado. Vou colocar aqui uma tinta diferente, ó. Pegar uma azul. Ó, vou cortar o 4 para o 4 virar 3. Eu diminuí. Por quê? Eu peguei uma dezena desse 4, que era 40, e vou emprestar, vou colar aqui, ó, nesse 3, que era só 3 unidades. 3 unidades com uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades, vira 13, né? Se eu pensar assim, ó, uma dezena com 3 unidades, 13. Se eu pensar 10 unidades com 3 unidades, 13, tá? É assim que funciona. E o meu 4, minhas 4 dezenas, que é a mesma coisa que 40 unidades, ou simplesmente 40, virou 30, porque eu tirei 10. Pô, se eu corto aqui e pego 10 para os 3, para ficar 13, então meu 40 tem que ficar 30. Só que como eu estou representando na casa da dezena, não preciso colocar 30 aqui. Vai bagunçar um pouquinho a sua mente. Você pode colocar o 3. Você já não sabia que isso aqui era 40? Então você vai continuar sabendo que isso aqui é 30, porque está na casa da dezena, tá bom? Então eu emprestei 13. De 13 dá para tirar 9? Agora dá. Agora eu posso subtrair o 9 do número 13, né? Falando o contrário. Como é que eu faço? Do 9 para chegar no 13, você vai contar 9, 10, 11, 12, 13. Falei 13 e coloquei 4 dedos para chegar no 13. Então, 13 menos 9, agora sim dá, é 4. Descobrimos que é 4. Vou colocar o 4 aqui, tá bom? Olha, não podemos esquecer. O 40 virou 30, então cortei o 4 aqui na casa da dezena e virou 3 na casa da dezena. Vou continuar fazendo minha conta. Se 4 virou 3, ou seja, né, 40 virou 30, aqui na casa da dezena 4 virou 3, de 3 eu posso tirar 8? Também não. Eu tenho a mesma situação aqui. Eu não posso tirar um número maior de um número menor. Eu não posso tirar um número maior do meu subtraindo de um número menor aqui de cima, tá? Então, eu tenho que emprestar do vizinho também, tá? Qual é o vizinho que era o vizinho do 4, agora é vizinho do 3, porque virou 3? É o 9, é o 900, tá? Então, eu corto. Se eu corto e empresto aqui, então o 9 vira 8 e eu empresto para cá, tá? Veja, de 13 eu posso tirar 8? Presta bastante atenção aqui. 13, porque a gente está trabalhando com um número apenas, mas a representatividade é de 130. Por quê? Se 9 representado aqui na coluna da centena, não vamos esquecer, unidade, dezena, centena, era 900, eu cortei e virou 800, quanto que é 900 menos 800? É 100. Então não estou emprestando só 1, nem só 10. Na verdade, eu estou emprestando 100. Mas eu posso trabalhar só com o número 1, porque eu sei que eu já estou na casa da dezena. E se eu estou emprestando de quem era centena, eu posso emprestar 100. Então aqui, ó, de 130, eu posso tirar o quê? 8? Não, isso aqui é um 80. Então, por isso que eu posso tirar de 130 e 80. Mas, para efeitos da montagem da conta, isso aqui que era 9 vira 8, empresta 1, 1 mais o 3 que já estava aqui, 13, e 13 menos 8 aí fica fácil, né? Fácil. 8.
9, 10, 11, 12, 13. 5, tá bom? De 13 eu tiro 8, ou seja, 13 menos 8 é igual a 5, e me sobra o 8, que é o 800, né? Porque está na casa aqui da centena. Eu tenho mais algum número para tirar? Não. 8 menos nada é a mesma coisa que 8 menos 0. Eu tenho 8 canetas, ninguém me tirou nenhuma. No final do dia eu vou ter quantas canetas? As mesmas 8 canetas, porque ninguém me tirou, ninguém me subtraiu nenhuma caneta. Então é só abaixar o 8 para cá, porque não tem ninguém mais para tirar ele daqui. O meu subtraindo não tem algarismo na casa da centena, então por isso que eu só abaixo ele, até porque 8 menos nada continua sendo 8, tá bom? Olha lá, resultado de 943 menos 89 é 854, ok? Então essa continha aqui é a continha que geralmente dá medo, né? Aquela que o pessoal coça a cabeça, mais confusa, que negócio esse de emprestar. Eu acho esse o sistema mais fácil. Tem outros sistemas, tem outras formas de fazer. Eu vou ensinar aqui também durante no meu canal aqui, eu vou ensinar, tá? Mas eu acho essa mais simples de você aprender, a que fixa mais. Tá? Ah, sai emprestando, tem que prestar de todo mundo, mas é legal para você fixar como é o processo, né, para você montar a conta e conseguir fazer a sua subtração em um resultado exato. Claro, a gente está falando de exatas, né? Bom, próximo exemplo aqui, ó. Vou até passar um risco aqui. Olha lá, próximo exemplo. 37 mil, esse número é maior, né? Ó, 534, perdão, troquei aqui. 534 menos, ó, tô trabalhando com milhar agora e dezena de milhar, tá? Ó, unidade de milhar, dezena de milhar. Nós não podemos esquecer. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tá bom? Se tivesse mais um, centena de milhar. Então, Ctrl Z, só para não bagunçar aqui a nossa visualização. 37.534 menos 4.000, é isso mesmo? É. 4.000, e eu já sei que 4 está na casa da unidade de milhar, então vem para cá. Não posso colocar aqui, tá vendo? Mesmo conceito. 4.000 4.686. 686. Conta montada. Deixa eu colocar ela aqui em cima. Ó. 37.534 menos 4.686. Algumas pessoas, calculadoras, sistemas, não põem o ponto. Eu já falei isso na aula de adição, tá? Eu gosto de pôr. Mas, na verdade, isso aqui é igual a isso aqui. 37.534. Continua sendo um número inteiro, eu só não coloquei o separador do milhar aqui. Tá? Por isso que a gente olha os números da direita para a esquerda, porque aqui eu já sei, tá? 4, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então é 30, ó a dezena aí, 37.534, tá bom? Mas eu gosto de colocar o ponto porque fica mais organizado, bato o olho, já sei que tem 1.000 ali, né, pelo menos, e assim por diante. Vamos lá. Unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e dezena de milhar embaixo de dezena de milhar. Algum segredo? Alguma coisa diferente? Não. Tá vendo? Começa a ficar corriqueiro. Você começa a ter uma familiaridade quando você monta a conta para você fazer, de mais e de menos. Pelo menos essa regrinha serve para os dois, tá? Para as duas operações. De 4 eu tiro 6. Consigo tirar 6 do número 4? Ó, são leituras inversas da mesma coisa que eu quero dizer. Não. Se o 6 estivesse em cima, minuendo, e o 4 estivesse embaixo, subtraindo, aí sim. De 6 eu tiro 4. Sobra 2. Certo? Mas de 4 eu não tiro 6. O que eu faço? Pego emprestado do vizinho. O que? Uma xícara de açúcar? Não. Um número, tá? Então, eu venho aqui, ó. Quem é o vizinho do 4? É o 3. Se eu comecei aqui da direita para a esquerda, então, ó, 4, mais para a esquerda eu tenho 3. Cortei o 3, que vai virar o quê? 2. E estou emprestando 1 aqui para o meu, ó. Deixa eu até fazer o seguinte. Aqui, ó, senão não aparece bem. Estou emprestando 1 para esse meu 4, que virou 14, certo? E aí, não vai fazer o seguinte. Tem gente que fala, emprestei 1 para o 4, ficou 5. Não.
Você vai emprestar uma dezena para o 4. Você não vai emprestar uma unidade. Você está tirando 10 daqui do 3, que está na casa da dezena. Portanto, uma dezena da casa da dezena, ela é 10, e tanto que o 3, quando você emprestou, cortou ele, virou 2 na casa da dezena, que é 20, então não é 1 mais 4 para dar 5. É 10 mais 4 para dar 14, tá bom? É só para facilitar esse único algarismo que a gente usa aqui. 14 menos 6, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 5. 12, 13, 14, tá? 5, 6, 7, 8. 8. Quando você começar a estudar a tabuada e gravar a tabuada, você já vai saber de cor, ok? Que é o que eu indico, mas você, por enquanto, pode fazer na mão para facilitar. A questão aqui, nessas contas iniciais, aqui dessas aulas iniciais que eu estou passando, você vai conseguir fazer na mão. Depois você não vai conseguir, mais para frente você não vai conseguir fazer tão rápido também na mão, porque vão ser números muito grandes, suas mãos, né? Cada uma tem só 5 dedos, aí é bom você gravar aí, né, a tabuada de mais, de menos, todas as tabuadas. E depois, nas aulas que virão, né, para multiplicação, para divisão e assim por diante, ok? Bom, vamos lá. Vou repetir o que a gente fez, tá? 37.534 menos 4.686. 4 menos 6 dá? Não dá. Emprestou do vizinho, que é o 3, virou 2, e o 4 virou 14. 14 menos 6, 8. 2 para tirar 8 dá? Não dá. Empresta do vizinho, que é 5, e vira 4. E meu 2 vira 12. Cuidado. Esse cortou e virou 2. Não pode ser para o 3 que você empresta. E sim aqui para o 12, tá? 8 para 12, 8, 9, 10, 11, 12, 4, tá? 12 menos 8, 4, ok? De 4 tira 6, não tira, ó. Mesma situação aqui primeira que a gente pegou. A gente já sabe até quanto vai dar, ó. Então quem é o vizinho? Opa, é o 7, mas o 7 está lá no milhar. Na unidade de milhar não tem importância. Emprestou do 7, o meu 7.000 virou 6.000 e estou emprestando aqui para esse 4. 6 para 14, ou 14 menos 6, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Opa, aqui, 5. Ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, já deu 5. 12, 13, 14. Chegou no 14. Mais 3, 5 mais 3, 7. 5 mais 3, 6, 7, 8, ok? Não precisava ter feito, né? Porque, ó, é a mesma situação aqui, ok? Então, 8. E aí aqui, ó, agora sim a gente começa a fazer uma subtração que não precisa emprestar. De 6 eu tiro 4, né? 6 menos 4 é 2, ou 4 para chegar no 6 é 2, tá bom? E aí sobrou 3, sozinho aqui, a minha dezena de milhar. Tá? Porque eu não tenho ninguém na casa de dezena de milhar aqui no subtraindo. Mesma história aqui desse 8. 8 menos nada não é 8? 3 menos nada continua sendo 3. Eu tenho 3. Eu subtraí nada desse 3, eu continuo tendo 3. Olha lá, 32.848. Então, o resultado aqui dessa conta é 32.848. Próxima conta. Vou passar um traço aqui, ó. 1.827 menos 273. Só para a gente praticar, tá? Igual a. Vamos montar ela aqui embaixo. 1.827 menos. Olha lá. Não tenho unidade de milhar no meu subtraindo. Eu só tenho aqui centena, dezena e unidade. Então, unidade embaixo de unidade, dezena de blá, blá, blá. Isso aí você vai enjoar de eu falar e vai gravar por conta disso, porque é uma regra, né? Você pega, né? Você fixando, você acaba pegando. Então, 7 menos 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, na mente, você não precisa nem dos dedos, mas na mente você faz 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 4, não é isso? 3, 4, 5, 6, 7. 4 dedos, falei 7. Então, daqui a pouco você não vai precisar nem dos dedos, você vai fazer na mente, tá? 2 dá para tirar 7? Não dá. 2 é um número menor, ok? E está no minuendo. O que eu vou fazer? Vou emprestar do vizinho. Ok? Quem é o vizinho? É o 8. Cortei o 8, ficou quanto? Ficou 7. Emprestei 1, o 12. O 2 virou 12, tá? 7 para 12, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 5.
ok? Tá diferente a cor aqui, mas não tem problema. Deixa eu colocar aqui, ó, 4, pronto. Agora sim, o 8 virou 7. 7 menos 2? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Mesma coisa, tá? 1 menos 0, 1 menos nada, é ele mesmo, né? Todo número menos 0 é a mesma coisa que menos nada, e isso é ele mesmo, ok? Olha lá. 1 menos 0 é 1. Tá aqui o resultado. 1554. Aula básica? Aula básica. Casemiro está ensinando no... Professor Casemiro está ensinando nos dedos? Tô. Nesse momento, sim. Para que você que não saiba, né, você consiga aprender. Foi assim que eu aprendi, ok? Agora, se você está se sentindo incomodado no sentido do nível do conhecimento que eu estou passando aqui, se acha que é muito básico, né? Então não é o momento de você assistir essas aulas, porque essas aulas são iniciais, são para crianças, são para pessoas que estão voltando a se alfabetizar, voltando a estudar, pegando os estudos lá atrás que deixou porque teve que trabalhar, porque teve que criar a filharada, né? E agora quer voltar a estudar. Então, assim, minha didática é essa, é bem inicial. Obviamente, mais uma vez falando, a gente vai passar por ensino fundamental completo, ensino médio completo e áreas técnicas. Então, se você acha que nesse momento que eu estou começando com as bases do ensino fundamental está muito básico, espera um pouquinho, que daqui a pouco no canal você vai ter o seu nivelamento de conhecimento com o nível que você procura de conhecimento para ensino fundamental, médio e áreas técnicas, tá bom? Próximo slide. Antes de mostrar o conteúdo do próximo slide, lembra que eu prometi explicar por que eu não posso usar uma propriedade, no caso da conta de menos, né, da subtração, por que eu não posso usar a propriedade comutativa e associativa por conta disso aqui, ó. Eu tinha prometido, né, mostrar, e acabei não mostrando. Olha isso aqui, se eu for fazer 4 mais 1, eu sei que dá 5. Se eu for fazer 1 mais 4, tá vendo? Isso aqui é propriedade comutativa. Eu mudei, passei o 4 para cá, para o lado de cada parcela, porque isso aqui são parcelas, né? E passei o 1 para o lado de lá da parcela do sinal, na verdade, né? Troquei as parcelas de lugar. E aí, o resultado também vai ser 5, então quer dizer, não tem diferença. Quando eu mudo, tá? Comutativa. Na adição, tudo bem. Mas vamos dar uma olhadinha na subtração. Ó, vou usar outra caneta aqui. 4 menos 1. Quanto que dá? Dá 3, né? Eu tenho 4... Opa, bati no microfone sem querer. E tiro 1. Tenho 4, tiro 1. Fico com 3. Certo? Agora vamos trocar para ver se funciona a propriedade comutativa. 1 menos 4. Dá 3? Não. Se eu tenho apenas 1... eu nem deveria tirar o 4, porque de 1 eu só posso tirar 1, né? Eu posso fazer só isso aqui, eu tenho 1, tiro 1. Mas, digamos que isso aqui, aí vem situações que mostram que você pode trabalhar com números negativos. Digamos que você tenha aberto um crediário nessas lojas que tem aí, qualquer uma de varejo, enfim. Ou que você pegou emprestado com alguém que tinha, quer dizer, você tinha só 1. E você quis usar esse 1 que você tinha para com uma pessoa, qualquer coisa, tá? Uma bala, qualquer coisa. Um doce, um relógio. E aí você quis usar 4, você quis dar 4 relógios de presente. Você tinha só 1 para dar de presente. E aí, como é que você faz? 1 relógio de presente você pode dar. Os outros 3 que você precisa para dar de presente para as outras 3 pessoas, totalizando as 4, né? Por isso que é 1 menos 4, você não tem. Então, uma das coisas que você pode fazer é pegar emprestado com alguém ou fazer uma dívida em alguma loja de relógio e comprar ou penhorar, ou enfim, se virar e arrumar 4 relógios que não são seus, mas que você vai dar de presente, ou você precisa fazer a exposição desse relógio em um evento, etc. 1 é seu, 3 não. Então, olha só. 1 é seu. 1, 2, 3, totalizando 4, né? 3 mais 1 é 4. Não são seus. Você vai ter uma dívida aqui, então isso aqui é negativo. Isso é positivo seu, você emprestou, legal. Mas você precisa emprestar mais 3, ó. Pega com alguém e faz alguma coisa. Ficou com dívida, então isso aqui é negativo. Isso quer dizer que, na conta aqui, né? Se a gente tem 1 menos 4, qual é o número de relógios com o qual você vai ficar em dívida? Negativado. 3. Só que aí, para você mostrar que está negativado, esses relógios não são seus,
você coloca o menos 3 na frente. Tá bom? Então viu que deu diferente? 4 menos 1 é 3 positivo. Eu não coloquei o sinal porque não precisa. Quando o número é positivo, ele simplesmente é um número sem sinal nenhum na frente. Mas eu poderia ter colocado mais aqui no final. Tanto faz. E aqui deu menos 3, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Essa aqui é da comutativa, então você viu que não funciona, não é o mesmo número. 3 não é a mesma coisa que menos 3. 3 é existência, é positividade, eu tenho no estoque. Menos 3, tá? Aqui, ó, 3, já falei, né? Menos 3 é dívida, você está devendo para alguém. Quando você pagar, você arrumar esses 3 relógios para essa pessoa, ou essas pessoas que você está devendo, você não vai ter mais 3 no estoque. Você está pagando uma dívida do que é negativo, tá bom? Bom, eu vou fazer aqui um outro exemplo da sociedade, da propriedade associativa, tá? Que é essa aqui, ó. Vamos recordar um pouquinho da aula de adição. Na propriedade associativa, se eu tenho assim, por exemplo, ó, 8 menos 5 menos 3, certo? Então, desculpa, estava falando da de adição, né, anterior. 8 mais 5 mais 3. Na propriedade associativa, só para a gente recordar, quando eu tenho um parêntese que muda de lugar, por exemplo, 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aí 13 mais 3, 13, 14, 15, 16. 16. Cheguei ao resultado. Se eu tiver assim, você vai poder encontrar assim, expressões assim, ó. 8 mais 5 dentro do parêntese e fora mais 3. Resolvo o que está dentro do parêntese. 8 mais 5, de novo. 8, 9, 10, 11, 12, 13. É igual a 13. Só que tem esse 3 ainda aqui. Eu desço ele somando. Mais 3, 13 mais 3, 16. Notou que é o mesmo? A gente já tinha visto na aula de adição, mas é mais para refrescar e aí usar como exemplo de que não serve a associativa para conta de menos. Vamos fazer diferente aqui, ó. 8 fica de fora, mais, aí eu tenho, ó, 5 mais 3, igual. Vamos fazer? A regrinha é o quê? Somar o que está dentro do parênteses, né? 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. Então, olha só que diferente. Aqui eu tive que fazer 8 mais 5, porque era o 8 mais o 5 que estava dentro do parêntese, que deu 13. Aqui eu tive que somar 5 mais 3, porque é o 5 mais o 3 que está dentro do parêntese, que deu 8. Um número totalmente diferente. E aí eu vou somar, vou descer o 8 somando aqui. 8 com 8 dá 16. Só que olha só o final. Desta forma deu 16, desta forma deu 16 e desta forma deu 16. Então, na adição, como a gente já viu, a propriedade associativa não altera o valor final, o total, a soma, tá ok? Agora vamos tentar fazer, vou até, antes de apagar, ó, vou colocar um traço aqui, vou fazer ao contrário. Ó, se eu pegar 8 menos 5 menos 3, vamos lá. De 5 para 8, para ficar mais fácil, né? 5. 6, 7, 8. Então quer dizer que 8 menos 5 é 3. Tá bom. 8 menos 5, 3. 3, que é o resultado disso aqui, né? Ó, 3. Desceu lá. Menos 3 é igual a 0. Tenho 3, tirei 3, fiquei com nada. Tá bom. Agora, se a gente fizer assim, ó, pensando na propriedade associativa. Ó lá. 8 menos 5. E aí você faz, né? 3. Desce o 3, menos 3, 0. E, de outra forma, 8 menos 5 menos 3. Deixa eu arrumar esse 5 aqui. Olha lá. Veja. Menos 5 menos 3. 8 menos 5 menos 3. Então, veja. Eu tenho aqui 8 menos o mais 5 e o menos 3. Quando eu tenho um número positivo dentro do parêntese e eu tenho um número negativo fora, eu faço o jogo de sinal. Menos com mais é menos, então esse aqui vira menos para tirar o parêntese. Só que esse aqui vira mais. E aí troca, né? O resultado é diferente. Então aqui, ó, 5 menos 3, a gente sabe que é 2. Só que vai ficar negativo. Ó lá. 2. Certo? E a gente vem com 8
menos 8 menos 2 é igual a 6. Então, quer dizer, nesta opção é 0. E nesta opção é 6, ó, é diferente. Tá? Opa, não era essa caneta que eu queria, era essa aqui. Ó, é diferente, tá bom? Isso aqui é diferente disso aqui. Porque não tem propriedade associativa, tá? Não funciona com a subtração, tá bom? Vamos para o próximo slide, pode deixar já bagunçadinho assim mesmo. Olha lá. Regra de operação da subtração, sem parêntese. Então a gente vai fazer aqui subtração sem parêntese, um pouco mais simples. Sinais iguais, soma-se e conserva o sinal. Isso é regrinha. Se você gravar isso, acabou, você faz tudo que envolve subtração, conta de menos. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Olha lá. Primeiro exemplo. Menos 2, menos 4. Qual é a regrinha? Soma-se e conserva-se o sinal. É uma subtração sem parênteses, certo? Nossa, subtração sem parênteses, somar, escuta só. 2 mais 4. Quanto que é? É 6, não é? 4, 5, 6. Ou 2, 3, 4, 5, 6. Dá 6. E aí, conserva-se o sinal. Qual que é o sinal que tem aqui? Ambos são de menos, conservei. Agora vamos ler. Nossa, ele somou. Vamos lá. Menos 2 é o quê? É uma dívida. Você está devendo 2. Vamos colocar R$2, tá? Eu estou devendo 2. Esse é um fato. Depois eu passei a dever 4, porque eu também tenho uma dívida aqui, ó. Menos 2 é uma dívida de 2, menos 4 é uma dívida de 4. Se eu devia 2, depois eu passei a dever mais 4 também, então eu estou devendo no total R$6. Independente se R$2 estou devendo para a Joana e R$4 estou devendo para a Beltrana. No total, eu estou devendo R$6 para alguém. Agora, poderia ser ambos esses valores aqui devendo para a mesma pessoa, tanto faz, tá? O que eu fiz? Somei os números e conservei aqui o sinal. A mesma coisa acontece com o número positivo. Por exemplo, eu tenho 5, esse 5 é a mesma coisa que mais 5, a gente não pode esquecer. E eu ganhei mais 2. 5 mais 2 é igual a 7, certo? Olha lá, 5 mais 2 é 7. Desculpa a buzina do pessoal do algodão doce, não tem jeito, né? Às vezes sai, tá bom? Então 5 mais 2 é 7. E a conservação do sinal? Bom, o sinal do 2 é positivo e do 5 também, mas não precisa pôr, continua sendo positivo, certo? Então poderia ser assim, ó, mais 5 mais 2 mais 7. Tá? Ó, somei, conservei, tá aqui, conservado e somado. Mas como no caso de um número positivo eu não preciso necessariamente expressar ele sozinho, como tá aqui, então eu só somei e representei ele sem o menos, que já significa que é um número positivo, tá bom? Regrinha. Sinais iguais, porque ó, este aqui, que não está aparecendo mas é o mais, ele é igual a este aqui. Então eu faço isso. Somo os números e conservo o sinal. Aqui também, ó, este sinal é igual a este, ó, sinais iguais. Então somei 2 mais o 4, que deu 6, e mantive o menos, porque eram dois números negativos. Eu somei duas dívidas. Aqui eu somei dois valores que eu tinha, dois itens que eu tinha, dois qualquer coisa que eu tinha com 5, tá bom? Agora, quando o sinal é diferente, aí é o seguinte, subtrai-se e conserva-se o sinal do maior número, ou também maior módulo. Está dizendo o seguinte, ó, menos 2 mais 3, quanto que é? Vamos ver. O que tem que fazer? Subtrair-se e conservar-se o sinal do menor número. 2 dá para tirar 3? Eu tenho 2. E eu pego os 2 que eu tenho e vou fazer alguma coisa com esses 2, olha só. E aí, pô, mas eu tenho que emprestar 3 ou fazer alguma coisa com 3. Então vou pegar uma dívida, vou pegar um com alguém para ficar com 3 e fico com uma dívida. Então quer dizer, se eu tenho aqui ó, uma dívida de 2 e eu tenho aqui mais 3, né? Eu tô com uma dívida inicial e tô acrescentando 3, então eu vou fazer uma soma inversa, né? Ó, menos 2 mais 3. Tenho 3, tirei 2, fiquei com 1. Quanto que é 3 menos 2? Soma inversa. É 1. Ó, 1. Por que que o 1 que eu vou colocar aqui não é negativo, é positivo? Porque eu ganhei mais do que eu tinha de dívida. Poxa, eu tenho uma dívida de 2.
Aí em algum momento eu faço um trabalho ali, né? E aí eu recebo 3 de salário. Pô, paguei os meus 2 e ainda sobrou 1 para mim. Se eu for fazer aqui na regrinha, ó, subtrai-se e conserva-se o sinal de maior número. Qual é o sinal de maior número? É esse, é do mais 3. Ó, menos 2 é um número menor, mas eu não tenho nem que olhar para o sinal, eu tenho que olhar para o número. Qual que é o número maior? É o 2, independente se for negativo ou positivo, ou é o 3? É o 3 é maior que 2. E qual é o sinal do 3? Ó, é positivo. Então eu conservei, é 1, ok? Então tá aqui, menos 2 mais 3, 1. Então vou fazer diferente aqui, ó. 6 menos 8. Vou tirar um número maior de um número menor. Vou tirar um subtraindo maior de um diminuendo que é menor. Então já sabe que esse número vai dar negativo, né? Que se eu tenho 6 laranjas e de alguma forma eu tenho que usar 8 na minha receita de bolo de laranja, eu tive que pegar mais 2 laranjas com alguém. Isso eu adquiri uma dívida, né, de 2 laranjas com alguém para fazer o meu bolo. Só tinha 6, caramba. É assim que eu tenho que pensar, né? Mas na regrinha de sinal, para ficar mais claro, como que eu faço? Eu faço o inverso e depois eu mantenho o sinal do número maior. Olha só, 8 menos 6, tá vendo que eu estou fazendo o inverso? 8 menos 6 é 2, ou de 6 para chegar no 8 é 2. Qual que é o sinal do número maior? É o menos do menos 8. Aqui não é 6, então é a mesma coisa que mais 6. Opa, olha lá, mais 6. Aqui não é menos 8? Legal. 8, vamos esquecer dos sinais. 8 é maior que 6 ou 6 é maior que 8? 8 é maior que 6. Qual é o sinal original do 8? É o menos, então o resultado é negativo. Você pode fazer assim também. Tá bom? Então estão aqui os resultados, tá? Dessa nossa regrinha, desse jeito de pensar, que é bem interessante. Você monta uma historinha na cabeça e começa a fazer aí. Quem tem valor positivo, negativo, quem fica devendo, se empresta fica devendo, né? Essas associações são interessantes para você entender. Ok? Você que está começando agora. E aí, regra de operação de subtração com parêntese. Até agora a gente estava mexendo sem parêntese. Neste caso, é preciso entender os jogos dos sinais. Existe aqui uma regrinha que você precisa saber para você não se perder quando você tem parêntese, tá? Por quê? Como nós vimos no slide anterior, sem parêntese tem 2 regras, com sinais iguais e sinais diferentes. Agora, com parêntese muda um pouquinho, tá? Olha só, não é difícil, parece que é bicho de 7 cabeças. Mais com menos é menos, menos com mais é menos, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Só te falar já dá uma embaralhada na cabeça. Mas aqui é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar e você pode escrever aí também. Sinais iguais é positivo. Olha o mais com mais, não são 2 iguais? Positivo. Olha o menos com menos. Embora seja negativo com negativo, também é positivo no final, com parêntese, tá? Agora, quando é diferente, sinais diferentes, aí é menos. Essa é a regrinha, ó. Mais com menos. Não é diferente? Mais é uma coisa, menos é outra, né? Mais é positivo, menos é negativo. Menos no final, resultado. Menos com mais, só trocou. Usou uma comutativa dos sinais aqui, né? Menos, porque são diferentes. Olha aqui, ó. Mais com mais, iguais, mais. Menos com menos, iguais, mais. Então é o seguinte, pessoal. Iguais, mais. Diferentes, menos. Tá bom? Você pode, se você quiser, você pode usar essa regra aqui. Deixa eu ver se o seletor está me ajudando. Opa. Você pode usar essa regrinha, tá? Dá para aprender também. Menos com mais é menos, mais com menos é menos, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Mas é mais complicado, só você pensar. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Ó que curtinho, mais rápido, tá? E traduz exatamente o que a gente está vendo aqui. Veja, eu tenho aqui, ó, já com parêntese, tá? Mais 4, que poderia ser 4. Então, vou colocar aqui. Não canso de explicar, porque é fixando, né? Repetindo o que a gente fixa, tá bom? Vou levar esse camarada aqui para cima para não atrapalhar a gente. Olha lá, 4. E aí eu vou ter aqui, ó, fechou parêntese, mais menos 2. Por que teve que colocar o mais? Porque trocou de sinal. Aqui é menos e aqui é mais. Então, menos dentro do parêntese porque pertence ao número mesmo e mais para fazer a operação entre a parte de cá com a parte de cá, ok? Então, mais 4 menos 2 é igual a mais 4
ou simplesmente 4 menos 2. Isso é igual a 2. Por que que isso é igual a 2? Veja, mais com menos, olha a regrinha, é essa aqui, mais com menos é igual a menos. Opa, então quer dizer que isso aqui é igual a 4, eu não preciso tirar do parênteses, preciso tirar do parênteses para simplificar a conta. 4 manteve, ele é positivo, posso colocar um mais aqui ou não, tanto faz. Mais com menos é menos, seguir a regrinha. Posso seguir a regrinha que me ajuda mais, que é aquela que eu falo, né? Sinais diferentes, não é diferente mais com menos? Menos, negativo. E aí, tirei do parênteses. Opa, parece um igual aqui, né? Mas é um menos, tá? Deixa eu... Pronto, ó. Menos, desci o 2. Ó, simplifiquei. E aí sim, pô, 4 positivo menos 2, né? 4 menos 2 é igual a 2. Então, simplifiquei. Próximo exemplo, ó. Agora eu tenho aqui menos 4, vou colocar no parêntese, que vai aparecer assim para vocês a expressão, nas provas, nos exercícios, enfim. Mais 2, que poderia ser simplesmente um 2 aqui dentro, ok? Mas aqui é para a gente fazer o joguinho de sinal, igual a... Bom, veja, aqui é negativo, então eu vou descer negativo, menos 4. Aí sim, menos com mais, o menos de fora do parente com mais, também é menos, também vai ficar negativo, porque olha aqui, ó, menos com mais, olha a regrinha, é menos. Sinais diferentes, menos, tá bom? Então vai ser menos e aí o 2 desce, ó lá. Essa aqui é a regrinha do slide anterior. O que eu faço quando eu não tenho mais parêntese e eu tenho números, em que eu estou fazendo uma subtração, com sinais iguais? Eu somo e mantenho o sinal. Como é que você vai somar se é conta de menos? Tem gente que não entende, né? Pessoal, leia a conta, leia os números, entenda os números, o enunciado. Eu tenho uma dívida de 4, depois eu tive mais uma dívida de 2. Quanto é meu resultado final? Eu fiquei positivo? Claro que não. São duas dívidas, eu estou somando duas dívidas. Olha lá, eu tenho menos 6. Eu devia 4, depois eu passei a dever mais 2, eu fiquei com uma dívida maior, uma dívida de 6, negativo. Mas na regrinha que a gente viu, sem parêntese, soma-se os números, 4 mais 2 é 6, e conserva-se o sinal, menos. Tá bom? Próximo exemplo aqui, deixa eu limpar. Olha lá, próximo exemplo. Vou colocar tudo com parêntese, tudo com sinal agora, tá? Mesmo não precisando. Mais 4, você sabe que poderia ser somente o 4 ali dentro, tá? Mais, olha só, mais 2 é igual ao quê? Simples, mais 4 continua sendo mais 4, tirei do parêntese. Posso colocar com sinal, ou não. Mais com mais, sinais iguais com parêntese, e aí? Regrinha, ó. Sinais iguais, o mais com mais é mais. Então, mais desceu 2. Igual a 4 mais 2, 6. Tá? Outro exemplo. Para a gente fechar aqui, ó. E agora eu vou usar sem o sinal de mais, porque não precisa. Para números que são positivos, tá bom? 4, entre parênteses, menos 2. Esse é bem legal de explicar, porque ó, aqui eu tenho um número negativo dentro do parêntese, e aqui eu tenho um número positivo dentro do parêntese. Do número positivo, eu quero tirar o número negativo. E aí eu tenho aqui a regrinha de sinal. Veja, 4, tirei do parêntese, menos com menos, é menos que os dois são negativos. Não, olha a regrinha de sinal. Sinais iguais, positivo, tá bom? Então, menos com menos é mais. Isso aqui é igual a 4 mais 2, então. E 4 mais 2 também é 6. Ok? Então, só a primeira que a gente viu deu 2, o restante deu tudo 6. Tá? Usando aí os operadores com a regrinha de sinal positivo e sinal negativo. Bom, vamos para o próximo slide. Vamos lá. Menos 5, menos 7. Como é que eu resolvo isso? Menos 5, menos 7 é a mesma coisa que menos 5 mais menos 7. É a mesma coisa. 5 é negativo, continua sendo negativo. Olha lá, aqui e aqui. Aí você fala, entrou um mais por quê? Porque mais com menos, o mais de fora do parêntese com o menos de dentro do parêntese junto ao 7, é menos. Mais com menos é menos. Lembra? Sinais diferentes, negativo. Então eu mantenho o menos 5 e mais com menos, menos, desço 7. Olha lá, voltou a ser igual o anterior. Menos 5, menos 7. Se eu tenho uma dívida de 7,
menos 7. E eu tenho uma outra dívida de 5. Qual é a dívida que eu tenho no total? 7. 8, 9, 10, 11, 12. Então, menos 5 menos 7 é igual a menos 12. Duas dívidas formam uma dívida maior, ok? Outro exemplo, aqui embaixo. 10 menos 3. Fechou parêntese, é igual a isso aqui, 10 mais 3. Por que será? Porque menos com menos é mais. Então, manteve o 10. Esse menos com esse menos, mais, desceu 3. 10 mais 3 é igual a 13. Opa! Tá bom? Outro exemplo, deixa eu limpar aqui. Outro exemplo bem simples. Pedro tem uma dívida de 5. Vamos colocar aqui uma situação. E aí, eu quero, olha isso aqui, eu quero extrair uma dívida de 5 também. Ah, ele tem uma dívida de 10. Não, cuidado. Porque aqui é o seguinte, eu estava devendo 5. Eu quero remover, eu quero anular, eu quero excluir, eu quero extrair a dívida de 5 do Pedro. Se eu estou anulando, extraindo, diminuindo, né, subtraindo a dívida de exatamente 5 do Pedro, então no final ele vai ter uma dívida zerada, ele quitou a dívida. Ó, alguém veio aqui e saldou, quitou, cancelou, não está mais levando em consideração. E se a gente for fazendo um joguinho de sinal, falando mais numericamente, ó, menos 5, menos com menos mais, 5. Pô, tô devendo 5, tenho 5, eu vou lá e pago aquele que eu tô devendo 5 e fico com 0 de dívida. Mas também fico com 0 de saldo positivo, eu não tenho mais nada no bolso ali, se for dinheiro esse valor aqui, tá? Esse é bem legal porque ele usa uma reta numérica, tá bom? Olha aqui que legal, embaixo. Eu já deixei pronto, ó. A reta numérica começa no 0, aí eu tenho uma escala que vai de 1 em 1 até vir de 5. Você pode fazer uma escala maior, aqui uma marcação especial de 5 em 5, que foi o que eu fiz. Mas eu poderia ter feito uma marcação com o número aqui, 1, 2, 3, é você que vai definir. Você pode fazer de 10 em 10, de 15 em 15. A minha escala é de 5 em 5, mas só em questão de aparecer os números. Eu tenho aqui o 1, o 2, o 3 e o 4 antes do 5 também. Tudo que está à direita é positivo. Tudo que está à esquerda é negativo. Então, do mesmo jeito que eu tenho do 0 para esse primeiro aqui, eu tenho o 1 escondido aqui, do 0 para 1, uma casinha à esquerda, eu tenho o menos 1. Aqui eu tenho 2, aqui mais uma casinha, o menos 2. E assim por diante. Estão ocultos aqui, mas estão representados. Até chegar no menos 5, no menos 10. Ó. Esse é equivalente a esse, só que negativo. Este a este a esse. Pessoal, reta numérica. A gente vai encontrar em muito exercício matemático, tá bom? É bem simples de entender. O fato é que, o que o professor Maurício está colocando aqui para eu entender conta de subtração com números negativos? É o seguinte, nesse exemplo que eu tenho aqui, ó, menos 5, tá bom? Menos, abre parêntese, menos 6, certo? Fechei. É igual, é a mesma coisa aqui, menos 5 mais 6. Por que mais 6? Menos de fora do parênteses, com menos de dentro do parênteses do 6, menos com menos, sinais iguais, positivo. Positivo, manteve o 6, tá bom? Tem mais alguma coisa dentro do parênteses para eu fazer sinal? Não tem. Então aqui é uma conta mais simples, né? Estou devendo 5 e aí tive um pagamento na tarde de hoje de R$6. Que pagamento barato, né? Bom, paguei os 5 e fiquei com 1 ainda, então resta um positivo. Positivo não preciso colocar sinal, ou coloque se eu quiser, tanto faz. Como é que eu represento isso na minha reta numérica? Então, veja, eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho um número inicial. Qual é o número inicial? Menos 5. Olha ele aqui, ó. Posso ter essa representação aqui, ó. Esse é o inicial. Onde que ele está na minha reta numérica? Está aqui, ó. Do 0 para cá é menos 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Olha ele aqui. Ele está aqui, certo? Vamos fazer um risquinho aqui em cima. E aí eu tenho mais 6. Aonde que está o mais 6 na reta numérica? O mais 6 ele está para cá. Depois do 0, obviamente, porque daí a direita é positivo, né? E aí eu tenho, ó,
Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Não precisaria ter feito, eu poderia já ter olhado aqui e falado, opa, 5, então vamos completar. Aqui, ó, mais uma casinha, aqui está o mais 6. Então, na verdade, ele vai andar daqui para cá. Ó, a representação é daqui para cá. Dessa subtração, menos 5 mais 6. Tá? Essa é a representação no meu gráfico aqui, na minha reta, tá bom? Menos 5 mais 6 é igual a 1. Por que mais 1? Porque, ó, é a diferença que eu tenho entre um e outro, ó. Entre o 5 exato e o 1, que é a diferença entre eles, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Menos 4, menos 7. E aí a gente pode transportar isso aqui para menos 4, ou entender como mais menos 7. Por quê? Porque mais com menos é menos, e aí mantém, e aí coloca o menos aqui e mantém o 7. Dá menos 7 do mesmo jeito como deu aqui, tá? Que é igual a quanto? Bom, se eu tenho 7 negativos, né? Estou devendo 7, passo a dever mais 4, então eu passo a dever 11, são duas dívidas, né? Uma soma de dívidas. Olha a regrinha lá, soma e mantém o sinal, tá bom? 4 mais 7 ou 7 mais 4 é 11, manteve o sinal negativo. Soma de duas dívidas, uma dívida maior, não é não? Como é que eu represento isso? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar outra cor, para a gente não misturar. Deixa eu pegar azul aqui. Olha lá. Menos 4. Vamos lá. Onde está menos 4? Parte sempre do zero, tá bom? Para poder ajudar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O menos 4 está aqui, tá bom? E aí eu tenho menos 7. Olha lá. E aí eu vou, ó. Onde está o menos 7? Está aqui, ó. Menos 5, menos 6, menos 7. Olha lá. Isso me ajuda a identificar quando o número é negativo. Porque conforme eu vou andando as casas, eu vou descobrindo o valor que vai ter no final das contas. Tá bom? Então ajuda bastante aqui essa reta numérica para você praticar um pouquinho. Pessoal, eu espero que tenha gostado, tá? Essa é a minha segunda aula, é a aula de subtração. Teve dúvida? Coloca nos comentários que eu vou te ajudar. Os meus e-mails estão todos na descrição do vídeo. Se você quiser me adicionar nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, eu tenho todas as redes sociais, me procura lá, Maurício Casemiro, você vai encontrar. Também tem aí embaixo os links direto das redes sociais na descrição do vídeo, tá? Aqui. E a próxima aula vai ser de multiplicação. Aprenda a fazer a multiplicação dos números, tá bom? A gente viu aqui números negativos, a gente viu aqui números inteiros, e a gente pode ver também mais para frente, se você quiser, subtrações um pouco mais complexas, né, com números decimais, assim como a gente viu adição com números decimais. A ideia é sempre mostrar com número inteiro e decimal, tá bom? Não tem segredo, já até finalizando aqui, ó. Se eu tiver um número decimal, 2,5, e eu vou tirar 1,4, olha lá. Aqui eu tenho a parte decimal do número e aqui eu tenho a parte inteira do número, que é a unidade, tá? 5 menos 4 é 1. Vírgula, manteve a vírgula. Nossa, como parece a conta de mais de números decimais. Mesma coisa, olha lá. 2 menos 1 é 1. Então, 2,5 menos 1,4 é 1,1. Tá? Aí você fala, tá, essa conta tá boa porque o minuendo é maior do que o subtraindo. E quando for minuendo menor do que o subtraindo em algum algarismo e for também decimal, você vai seguir as mesmas regrinhas, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Só para finalizar. 32 menos 18. O número de cima é maior, eu posso tirar do menor, legal. Mas, montando a conta, armando a conta, de 2 eu não tiro 8, certo? E aí, ó, se a gente trabalhar com decimal, 32,65 menos 18,48. Olha lá, número decimal. O que eu vou fazer? Trabalhar primeiro com a parte decimal e depois com a parte inteira. E já posso até colocar a vírgula aqui antecipado, não tem problema nenhum. Olha só. 5 eu não tiro 8, porque 5 é menor. O minuendo é menor do que o subtraindo. Então eu tenho que emprestar do vizinho, que é o 6.
que vai virar 5, e o 5 vai virar 15, com o 1 que eu emprestei. 8, 9, 10, 11, 12, 13, já deu 5, 14, 15, mais 2, 7. Então, 15 menos 8, 7. 5 menos 4, aí sim, dá 1. Já está a vírgula, se não tiver você põe, e continua. Na parte inteira agora. De 2 eu tiro 8? Não. Emprestou do vizinho, era 3, ficou 2. Emprestou para o 2, ficou 12, que é uma dezena. De 8 para 12, 8, 9, 10, 11, 12, 4. E aí sim, por último, 2 menos 1, 1. 32,65, deixa eu armar aqui, ó. Colocar a expressão aqui linear. 32,65 menos 18,48 é igual a, vou colocar aqui embaixo, é igual a 14,17, tá bom? Simples assim, de forma decimal. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de subtração. Se você quiser ver mais algum exemplo, coloca nos comentários que eu te ajudo, manda um e-mail, me chama na rede social, tá? E se você quiser ver um assunto diferente, também coloca nos comentários que a gente vai começar a montar as aulas conforme as necessidades. Obviamente, a gente vai passar por todos os temas, mas conforme a necessidade a gente vai enveredando aqui os assuntos, né? Vai direcionando para atender melhor a sua necessidade, você aluno que está aí precisando de capacitação, ensino fundamental, médio e áreas técnicas, tá certo? Espero que tenha gostado, até a próxima videoaula. E aí, gostou da aula? Não esquece de dar um like no vídeo aí, colocar seus comentários, o que você achou da aula, se você quer algum tema específico para uma próxima aula que a gente grava, que eu gravo para você, e se inscreve no canal e ativa as notificações para receber as notificações das próximas aulas que vão ser postadas. Espero que tenha gostado, até a próxima aula.